Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da 89,1 a doutora Luciana Eleutério. Ela é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Porto Ferreira. Primeiramente, doutora, seja muito bem-vinda, como eu disse, né? Se eu ficar falando aqui, né? Fui já antemão, né? Recebi da OAB um reconhecimento pelo trabalho e, né, fiquei muito feliz de estar lá no quadro, na sala que eu trabalho lá todos os dias, né? Glorifico a Deus lá e obrigado pela homenagem. Primeiramente, muito boa noite a todos os ouvintes. E a você, Osney, se nós formos ficar aqui trocando elogios, a minha admiração por você, você já sabe que é imensa. Obrigado. Pelo trabalho que você faz com as nossas crianças, não é? Eu agradeço. Orienta desde pequeno para que não tenha que corrigir o adulto. É verdade. Não é, Osney? É verdade. Você se empenha maravilhosamente nisso, então, assim, a admiração é recíproca. Obrigado, viu, doutora? E nós convidamos a doutora Luciana para conversar um pouquinho, para trazer algumas informações que talvez, né, doutora, os ouvintes eles não têm conhecimento muito bem, né? Muitos. Primeiro, eu gostaria de levar o conhecimento dos nossos ouvintes a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil. Que a senhora explicasse esse trabalho que a Ordem dos Advogados do Brasil realiza e também, principalmente, a subseção do qual a senhora é presidente aqui em Porto Ferreira. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que está aí para defender a sociedade civil, não é, Osney? Ela não serve apenas para, vamos dizer assim, administrar a classe, né? Não é uma entidade apenas de classe. É uma entidade que está à frente da sociedade civil, certo? E nós temos aqui em Porto Ferreira a nossa Casa da Advocacia, a Casa do Advogado. Para que todos saibam, toda a Casa do Advogado é uma casa da cidadania. Nós estamos lá para defender as nossas leis, defender as pessoas, todos os cidadãos e fazer com que seja feita justiça. Então seria um lugar que as pessoas podem recorrer, né, de uma orientação, alguma... Orientação, qualquer tipo de violência. Nós temos lá inúmeras comissões da mulher, que em casos de agressão física, vamos dizer assim, num relacionamento, nós temos advogados que compõem essa comissão, que vão acompanhar essas vítimas na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, para que essa mulher se sinta mais segura. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, nós temos a Comissão da Assistência Judiciária. Nós atendemos uma média de 20 pessoas, 25 pessoas, 4 dias por semana. E esses atendimentos, eles são gratuitos? São gratuitos. Lá nós fazemos orientação para qualquer tipo de problema. E, se for o caso da pessoa precisar de um advogado para atuar por ela junto ao judiciário, ela vai, obviamente, preenchendo os requisitos para obter um advogado gratuito, vai responder um questionário, obtendo esses requisitos, ela vai receber a assistência de um advogado. Então ela é orientada, né, a própria Ordem dos Advogados, a subseção ela acaba encaminhando para as comissões, dependendo da situação? Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, sim. Comissões de Direitos Humanos é uma comissão bastante atuante, né? Preserva direitos e garantias constitucionais da pessoa. Toda pessoa que se sentir ferida de alguma forma pode procurar a Casa do Advogado. Nós temos lá os funcionários, as atendentes, elas mesmas já vão direcionar, se for o caso, passam por mim, conversam comigo, eu mesmo aciono, ou então a própria comissão da assistência, que eu vou dizer para você que é a que está todo dia lá, entendeu? O único dia que nós não fazemos atendimento são as terças-feiras, pela manhã. Segunda, quarta, quinta e sexta nós temos atendimentos. E também temos aqueles atendimentos emergenciais, no caso de uma situação aí de uma agressão física de uma mulher que precise de acompanhamento da delegacia e tudo mais, imediatamente as meninas acionam as comissões.
Doutora Luciane, a senhora é a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente, é isso, né? Eu fui vice na outra Foi gestão. vice, é isso, na outra, e assumiu no ano... 2016. A gestão do presidente... 3 anos. 3 anos. 3 anos. E é muito... Eu havia perguntado isso em off, eu vou perguntar ao vivo. Até então, por causa da instituição, né? Da instituição Ordem dos Advogados, né? Pela representatividade que tem perante a população. É muito difícil estar à frente. Logicamente, eu vou falar assim, por ser mulher, né? Mas é difícil. Osni, eu fui vice-presidente junto com o Jorge. Agora eu sou presidente. Eu não vejo nenhuma dificuldade que eu já não tenha visto na gestão passada junto com ele, entende? Eu acho que o fato de ser mulher não traz diferença alguma. As pessoas são o que são, independentemente de ser mulher ou ser homem. Todas têm possibilidade de desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade de participação, de manifestação, de suas opiniões e suas lutas e suas convicções. Todo mundo tem a sua garra, a sua determinação, entendeu? Eu acho que isso não difere em razão de sexo. Entendi. Para as pessoas que almejam, né, a profissão de advogado, o que a senhora pode falar? Olha, eu acho que como nós, no simpósio do ano de 2015, nós distribuímos um marcador de página que tem uma frase muito linda. Mas o início da frase, que eu me recordo que era bem grande, ser advogado é ter uma pele diferente. Sabe, Osni, eu acho que assim, olha, não basta tudo que você faz com amor e que você faz com dedicação, porque aquilo tá assim... Motiva, né? Motiva, aquilo é como se estivesse grudado em você, entendeu? Você vê determinadas situações, você se indignar aquilo, mas você fica indignado do fundo da sua alma, entendeu? É como a profissão de médico, é como a sua profissão, é como qualquer profissão, entendeu? Tudo que você faz porque você tem aspiração, porque você é vocacionado para aquilo, você faz muito melhor. A profissão... o advogado é uma profissão maravilhosa, são muitos desafios. É desgastante sim. Todas as profissões, quando encaradas com seriedade, são desgastantes, mas é uma profissão maravilhosa. Realiza, sabe? Realiza. Quando você sai com uma sentença que você fala assim, fez-se justiça. Aquilo te traz uma paz interior, te motiva a você continuar tantas lutas, entende? Então, assim, é da alma. Doutora, até alguns pontos que a gente vai tocar nessa entrevista, mas como a senhora vê a justiça hoje no Brasil? Uma opinião. Eu vejo a justiça deficiente. Por quê? Nós temos falta de juízes, nós temos falta de serventuários, então nós temos uma justiça que às vezes nós advogados até nos envergonhamos de dizer para os nossos clientes, o processo está demorando. Nossa, doutora, mas está demorando tanto? Tá, mas não é culpa nossa, entende? E nem é tanto culpa deles, porque nós temos cartórios, por exemplo, em Porto Ferreira, tudo está deficitário, entende? Tudo está deficitário. E não é só em Porto Ferreira, são em todas as comarcas. Nós precisávamos de mais juízes, nós precisávamos de varas especializadas, sabe? E nós não temos, infelizmente o Estado não garante isso. Então, muita coisa precisa ser melhorada. Muita coisa precisa, porque eles também são pessoas, são seres humanos. Existem situações que ultrapassam os limites de qualquer um. Entende, José? Então, assim, por mais que eles se empenhem em fazer, é humanamente impossível atender a tudo. É humanamente impossível. Nós precisávamos, sim, mais juízes, mais promotores, mais serventuários da justiça. Com certeza. Porque nós temos observado em várias matérias, reportagens, realmente, talvez uma lentidão em muitos julgamentos, muitos processos. Sim, são processos que se arrastam por anos.
Anos. Agora nós tivemos uma reforma processual, né? Um novo Código de Processo Civil, que ele é assim, parece-me que ele dá uma podada em muitos recursos, porque nós sabemos que existia no código anterior uma justiça protelatória. Vamos levando isso aí, enrolando, é porque eu não quero pagar, é porque eu não quero fazer. Então nós vamos, não tem jeito de ser diferente, mas vamos levar isso a anos a fio. Hoje, o projeto do código, tem uma intenção diferente. Veio com uma vontade de que tudo fosse agilizado. Mas ainda assim, falta o essencial, que é o trabalho humano. Faltam pessoas para poder fazer com que o processo se movimente, entendeu, Zé? Além disso, a senhora acha que precisaria ter uma outra reformulação, ou o déficit seria a pessoa humana mesmo, quanto à justiça, as leis, uma reformulação em geral? A gente acompanha, porque no papel é muito bonito, né? Sim, só que o papel é maravilhoso. Só que a gente vai ver que na prática... Exatamente, Osni. Assim, eu acho que o Brasil em si está um pouco problemático, né? Isso se reflete, Osni, começa lá embaixo e vai até as esferas mais altas, entende? Então, assim, o Brasil em si precisa ser reformulado. É o Brasil que precisa ser reformulado, entendeu, Osni? Tem muitas culturas que precisam deixar de ser cultivadas e outras chegarem e serem aceitas pela sociedade, pelas pessoas que lidam com aquilo todos os dias, entendeu? Tem gente que fica impregnado daquilo e é aquilo e acabou. E não é assim. Principalmente o direito. O direito é uma ciência assim que ela está constantemente em movimento. O advogado, ele estuda todos os dias da vida dele. Todos os dias da vida dele. Todos os dias nós chegamos no escritório, entendeu? Nós vamos ver o processo, mas a cada mês que passa, a cada dia que passa, aparece um posicionamento diferente sobre uma matéria, entendeu? Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, ele já vem assim como este caso, assim, casos semelhantes a este, a posição foi esta, dos tribunais foi esta, então, para casos semelhantes, todas as decisões serão essas. É mais ou menos assim, certo? Mas a justiça, ela inova, vem da cabeça do homem, entende? Tudo vai seguindo os acontecimentos sociais, você entendeu, Osni? Então aí nós temos situações totalmente novas, por exemplo, antigamente tinha a questão da homossexualidade, hoje nós temos aí posicionamentos de grandes juristas, entendeu? Que veem isso como uma situação natural, a possibilidade de 2 mulheres ou 2 homens adotarem uma criança, entende? Quer dizer, isso aí dá vazão a um pensamento que vai longe, entendeu, Osni? Tipo assim, muitos questionamentos. Você vê vantagem em uma criança? Como você vê essa situação? É melhor uma criança ficar num abrigo ou ela ser adotada por um casal homossexual? Você entende? Depende muito da naturalidade com que as pessoas encaram a situação e do que é mais grave e menos grave, entendeu, Osni? O que vai ser mais gravoso para essa criança? Como ela vai ser recebida? Porque tudo traz impactos. Tudo suscita opinião pública. Entende? Então, assim, é a mente humana que está operando o direito. Então, o direito não é uma ciência estática. Ele muda. As pessoas vão evoluindo, o mundo vai evoluindo e o direito vai evoluindo. Bom, muito bem, lembrando então, né, nós estamos conversando com a doutora Luciane Eleutério, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Porto Ferreira. Se tem alguma pergunta, se você quiser participar com a gente, através do WhatsApp 99634-3575, pode mandar sua pergunta, que a gente vai retransmiti-la para a doutora Luciane. Nós temos alguns pontos dessa entrevista para a gente comentar, doutora.
algumas novidades também sobre a subseção, a Ordem dos Advogados, a subseção. O primeiro é um projeto que é a OAB Concilia, é isso? OAB Concilia. O que é? O que seria esse projeto? A OAB Concilia é o seguinte, Osni, veja bem, nós já falamos que o judiciário está aí sobrecarregado, faltam pessoas, faltam serventuários para movimentar. Como nós conversávamos antes da entrevista, Osni, existem situações nas nossas vidas, em nossas vidas, que nós podemos ir do princípio ao fim, que a decisão, que o resultado nunca vai ser absolutamente satisfatório para nenhuma das partes. Então, com essa grande demanda, surge a necessidade de nós trazermos esses conflitos das pessoas para vamos conversar sobre isso, vamos desenvolver essa questão, vamos nos ajustar da melhor maneira possível para que isso não vire um tormentoso processo, que às vezes demora anos para terminar e no final o resultado que você vai ter, a tutela prestada pelo Estado, vai ser a mesma daquela que se você fizesse um acordo há anos atrás, entendeu? E tudo isso é muito desgastante para o ser humano. Então, foi criado o projeto OAB Concilia. Isso é, vamos dizer assim, a OAB criou um braço do judiciário, tá? É um braço do judiciário. É lógico que tudo tem que ser feito preservando-se a maior idoneidade possível ao projeto. A OAB de Porto Ferreira, eu coordenei a implantação da OAB Concilia enquanto vice-presidente. Porque eu sempre estive à frente de comissões na OAB, principalmente da Comissão de Assistência Judiciária, mesmo em outras gestões, desde a época do Dr. Rui Gouveia. Entendi. Então, Osni, coordenei a implantação desse projeto em Porto Ferreira. A OAB Concilia funciona o seguinte: as pessoas, às vezes, chegam na OAB com algum problema, passam por essa triagem, e nós fazemos a seguinte pergunta: existe possibilidade de conversar? Existe. Então tá, então vamos conversar. Nós não forçamos ninguém que não queira conversar, Osni. Vamos conversar? Vamos conversar. Cada um com o seu advogado, tá? Eu formei uma comissão, hoje eu tenho, salvo engano, 12 coordenadores, advogados íntegros, escolhidos, não que todos que eu tenha alguma coisa, vamos dizer assim, que desmereça aos outros, mas pessoas que estão dispostas a participar do projeto, a dedicar um tempo dela para estar ali atuando junto ao OAB, porque tudo isso é gratuito, né, Osni? Não há remuneração, você entendeu? Então, é pelo amor mesmo. E essas pessoas estão lá, fazem com que tudo seja feito obedecendo os rigores da lei. Então, não há possibilidade de fraudes, não há possibilidade de se firmarem acordos dúbios. Aquilo está sendo fiscalizado, cada parte assistida por seu advogado, 2 coordenadores que são advogados, entendeu? Ali faz o acordo, todos assinam, é lógico, nos limites daquilo que nós podemos, porque há situações que nós não podemos intervir. E aquilo vai para o judiciário com o timbre da OAB Concilia e tem uma celeridade. Vai para o juiz homologar o acordo. Então, você não vai ter o desgaste de ter que ir até o judiciário, marcar uma audiência, marcar 2 audiências, entendeu? É tudo mais célere. E tudo com a maior confiabilidade de 4 advogados. Então, quando esse projeto ele foi implantado na subseção aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, qual a estrutura, então, como a senhora disse, são esses advogados, essa estrutura, ou tem mais alguma coisa que envolve? Quando o projeto ele foi implantado na subseção aqui em Porto Ferreira, quando ele foi implantado, essa estrutura, esses advogados que a senhora nomeou, eles auxiliam em determinados acordos, ou eles são especialistas em determinados acordos, ou não? Não. Veja bem, todo advogado, já no Estatuto da Advocacia, diz que é dever do advogado tentar conciliar as partes. Conciliar não é conciliar, por exemplo, no caso de uma separação, muitas pessoas fazem essa pergunta. Ou pensam que é isso. Audiência de conciliação, mas o juiz vai me perguntar se eu quero voltar com ele ou com ela. Não é isso. É conciliar diante do conflito, entendeu?
Então, nós já temos isso, a advocacia já nos ensina isso, o estudo do direito nos ensina isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a possibilidade de conversar, a possibilidade de chegarmos a um acordo nessa questão, há possibilidade. Então, tá. Quando nós implantamos esse projeto, foi em outubro de 2014, em parceria com o Judiciário, nós formamos essa comissão. Né? Escolhemos e pedimos, é lógico, solicitamos a alguns advogados se eles poderiam contribuir. Então, nós temos lá, são sempre duplas, são sempre 2 coordenadores. Sim. Na verdade, quem conversa são os advogados e as partes, entre si. Sim. Os coordenadores dão legalidade, toda legalidade ao ato. Ou seja, eles coordenam a sessão, vamos dizer assim, presidem ali uma sessão, uma reunião, e não permitem que, às vezes, uma parte faça um acordo que, sem se atentar, entendeu? Algum detalhe, você entendeu? Então, eles estão ali, eles não falam, lógico que se for necessário intervir, vão intervir, mas normalmente, graças a Deus, nós já fizemos muitas, mas este ano, Osni, até julho, já tinham sido realizadas mais de 100 reuniões com sucesso. Sim. Né? Então, assim, nós nunca tivemos uma discussão acirrada. Não, nunca tivemos. Já aconteceu sim de as pessoas chegarem lá e no momento de firmar o acordo desistirem por suas razões, mas nunca aconteceu de ninguém perder o controle e acontecer alguma situação mais desagradável lá dentro, não. É tudo muito sério. Eu prezo muito pela seriedade, entende, Osni? Porque aquilo sai dali e vai direto ao judiciário. Então, e veja bem, eu tive um voto de confiança do judiciário de que eu iria fazer aquilo como se estivesse sendo feito aos olhos do juiz. Sim. Certo? Então, eu tenho que mandar para ele alguma coisa que eu sei que não há mentira, não há nenhuma espécie de tentativa de manipulação. Exatamente, tudo, né? Osni, exatamente. Nesse assunto, existe uma parceria entre a OAB e o Judiciário? Existe. Foi feita uma ordem de serviço conjunta, nós conversamos, comecei a conversar com os juízes sobre essa possibilidade de implantar, entendeu? Eu percebi nessas tratativas que o receio do Judiciário era realmente que esses acordos fossem fidedignos, digamos assim, entendeu? Íntegros, que não houvesse ali nenhuma espécie de manipulação, como você bem colocou. Então, assim, Osni, já em 2014 eu estou com a minha palavra empenhada lá no Judiciário de que eu garantia que ali dentro da OAB não seria permitida nenhuma ilegalidade. Nós estamos falando sobre a OAB Concilia, né? Sim. E uma outra pergunta é se é importante que a parte esteja acompanhada de seu advogado para essa conciliação. Osni, sim, muito importante. O projeto OAB Concilia, ele privilegia garantir ao cidadão uma situação confortável e confiante, que ele se sinta confiante para celebrar o acordo que ele está prestes a assinar. Porque assinado e homologado, Osni, as possibilidades de é lógico que nós temos exceções, como alimentos, regulamentação de visita, guarda, que a gente talvez venha falar Sim. em outros programas, especificamente quanto a essa situação. Mas assinados determinados acordos, você está definindo uma situação que às vezes é imutável. Entende? Sim. Então não tem como você dizer que você assinou um acordo e depois você não sabia o que estava assinando. Por isso que na OAB Concilia é o seguinte, Osni, cada parte com seu advogado, certo? Sim. Cada parte com seu advogado e os coordenadores que estão ali presentes, Sim. assistindo a tudo, garantindo a maior confidencialidade ao ato, certo? Eles garantem o sagrado direito de todo cidadão brasileiro estar assistido do seu advogado, ser orientado, consultar-se particularmente ali mesmo nas dependências da OAB, entende, Osni? Então, é nesse sentido que o projeto tem um lema: garantir que a pessoa esteja suficientemente esclarecida
sobre o que ela está assumindo quando ela assina aquele documento. Sim. E ela só está garantida como? Quando ela está orientada. E quem é o profissional capaz de orientar? O advogado. Só o advogado. Só o advogado tem essa capacidade de lhe orientar. Existem milhões de outros profissionais que podem orientá-la em outros sentidos, mas quanto ao que ela está assinando, para lhe explicar as consequências, só o advogado. Nós garantimos isso ao cidadão. Conversar em particular com seu advogado, tirar as suas dúvidas, falar com ele, ter total assessoria. Muito bem. Existe alguma questão a ser colocada com relação ao Centro de Conciliação Judicial, conhecido Sejusc? Infelizmente, sim. Osni, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma preocupação com relação ao Sejusc, que é relativamente à forma como as audiências, como as sessões, reuniões são realizadas. Veja bem, o CNJ tem uma resolução que foi a resolução que implantou o Sejusc, que são Centros de Solução de Conflitos Judiciários e Cidadania. O Código de Processo Civil diz que é indispensável a presença do advogado. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo essa figura ser privilegiada. Muito pelo contrário. Nós estamos vendo ela ser dispensada como se ela fosse um obstáculo. Entendeu? Sim. Então, Osni, nós, advogados, frequentamos uma faculdade por 5 anos. Nós estudamos todos os dias de nossas vidas, como eu já tinha dito para você. Acompanhamos processos e as decisões neles proferidas. Estudamos teses, jurisprudências, pareceres e nos debruçamos sobre tantas outras leituras diárias que é impossível detalhar todas, Osni. Os mediadores, na sua grande maioria, não são advogados. Eles são pessoas que tiveram um treinamento ali para conversar com o cidadão, para orientar ele a solucionar aquele conflito interior que ele tem. Às vezes, aquilo está assim, carregado de muita mágoa, e essa mágoa não vai levar a nada. Eles são pessoas capacitadas, sim, para mediar conversas. Pessoas capacitadas para mediar conversas. Fizeram curso para isso. Para mediar conversas. Entretanto, eles não estão, na sua grande maioria, lógico, nós temos advogados que se dedicaram a essa nova situação, que até deixaram a advocacia para ir trabalhar como mediador, como conciliador, tá? Mas eles não sabem as vertentes dos tribunais relativamente a questões especialíssimas, Osni. Entende? Como eu te disse, o direito é dinâmico, ele muda. Entende? Às vezes, um pequeno entendimento que virou uma súmula, se não for questionado, ficou para trás. Você entendeu? Eu vou te dar um exemplo muito claro do que acontece. Olha, por exemplo, um filho, vamos pegar um caso concreto para ver se todo mundo consegue entender direitinho. Um filho que completa 18 anos, tá? Esse filho ainda tem direito a receber alimentos do pai ou da mãe, seja lá quem lhe presta alimentos, no caso de pais separados, né? Caso ele esteja estudando, porque também a justiça não privilegia a ociosidade. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos buscar um caminho na vida. Então, Osni, é o seguinte, não é porque ele completou 18 anos que ele está pronto para se autossustentar. No caso desses adolescentes, desses já cidadãos, não são mais adolescentes, né? Já são pessoas formadas com 18 anos, digamos assim, já estão prontos para começar a vida em muitas situações, já podem tirar carta, desde os 16 têm direito de votar e tudo mais, mas assim, não é por isso que eles estão prontos para encarar uma vivência sozinha, se autossustentar, né? E eu já vi um caso que um pai
Eu não vi um caso só, eu já vi muitos. Completa 18 anos, o pai vai lá e pede a exoneração da pensão alimentícia. Mas aquele filho, principalmente se for o filho homem, Osni, está na idade de alistamento militar. E às vezes está estudando. E às vezes fez o Enem. E às vezes tem sonho de ir para uma faculdade. Entendeu? São sonhos saudáveis. É um ideal de vida. Sabe? Então, além do dever legal, Osni, existe o dever moral. Entendo. Você entende? Mas eu já vi muitos alimentantes, não vou dizer nem o pai nem a mãe, vou dizer alimentantes, seja ele de qualquer sexo que for, completou 18 anos, eu não quero mais pagar pensão. E aquele menino está estudando, ele está alistado, entendeu? Então, eu já vi situações em que se chancela um acordo desse. Entendo. Você entende? E aí eu estou sobrecarregando, chancelando um acordo desse, eu estou sobrecarregando aquele com quem esse menino de 18 anos, que não consegue arrumar um emprego, às vezes estuda à noite, não consegue arrumar um emprego porque ele está ali aguardando a chamada do exército, entende? E ninguém contrata uma pessoa nessa situação, você sabe, nós sabemos disso, entendeu? E ele vai se ver privado. Então, quer dizer, já vai afastar o menino da escola. Você entendeu, Osni? Já vai afastar, ele vai ficar ali ocioso, porque ele não pode arrumar emprego, vai na escola, tem o sonho de ir para a faculdade, mas quem é que vai garantir? Só minha mãe não dá, só meu pai não dá. Você entendeu? Então, nessa situação, Osni, é que o advogado percebe o quê? Senhora, o seu filho fez 18 anos, mas não é por isso que o senhor pode se exonerar do seu dever moral e nem legal. Não, as coisas não são bem o que parecem ser. Entende, Osni? Lá atrás da cortina ainda existe uma imposição legal que diz que esse pai, esse alimentante, essa mãe tem que continuar dando suporte para o filho seguir um caminho reto, estudar, entendeu? E amanhã ser uma pessoa produtiva na sociedade. E não mais um ocioso, Osni. A doutora tem uma estimativa de números de acordos realizados na OAB Concilia neste ano? Osni, até julho, sinceramente, vou dizer sinceramente para você, até julho nós tínhamos mais de 100 acordos realizados. Pouquíssimos acordos infrutíferos. Pouquíssimos acordos. Nós viemos crescendo desde 2014, nós começamos em novembro de 2014 as primeiras sessões. Já naquele ano parece que nós tivemos quase 20, no ano de 2015 nós tivemos quase 60 acordos, e nesse ano até julho nós tínhamos mais de 111 acordos celebrados na OAB Concilia. A tendência é aumentar, professor? A tendência é aumentar, até porque é assim. Veja bem, a pessoa busca a resolução de um problema. Ela tem o advogado dela. Ela resolve aquilo de uma forma mais célere. Sim. Então, vamos conversar? Vamos conversar. E se vamos conversar, deixemos as nossas mágoas, os nossos ressentimentos e vamos falar do que é legal. Legal no sentido de legalidade, sim, de lei. Quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, quais são as minhas obrigações e quais são os meus direitos. Vamos conciliar? Vamos. Às vezes eu quero 100%, eu saio de lá com 90%. O outro também queria 100%, ele saiu com 90%. Então eu cedo de um lado, você cede de outro e nós conseguimos nos compor. Eliminamos de uma forma confiável, orientada, consciente, um processo de muitos anos. Essa situação, Osni, de processo, às vezes, as pessoas não têm noção de quanto isso perturba uma mente humana. É tipo, nós advogados vemos muito isso. Por exemplo, quando nós vamos ao fórum acompanhar alguma testemunha para um depoimento, alguma ação assim, tá nervoso, né? Mas por que tá tão nervoso assim, suando frio? Ai, doutora, eu não estou acostumada com fórum. É como nós, né? Entrar no hospital. O médico está acostumado com o hospital. Para ele, aquilo é a extensão da sala dele. O fórum, para nós, é a extensão da nossa sala. Mas para as pessoas em comum, assim, para as pessoas comuns, é muito difícil, às vezes. Muito difícil encarar uma situação dessa. É tormentoso, entendeu? Então, assim, nós precisamos olhar para esse lado interior. Aquilo também resolve vidas. Entende, Osni? Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito.
Por isso que a pessoa tem que estar consciente, tem que estar orientada. Essa situação de advogado atrapalha acordo, não é bem assim. Advogado atrapalha acordo mal feito. Acordo que prejudica o seu cliente atrapalha mesmo, entendeu? É vamos conversar, não é tudo para você ou tudo para mim. É vamos conversar mesmo. Entende, Osni? Então, nesse sentido, tem razão quem diz que advogado atrapalha acordo. Acordo mal feito, advogado não chancela, Osni. Acordo mal feito, advogado não chancela, entendeu? Agora, um acordo em que cada um cedeu a sua porcentagem, vamos nos empenhar, porque mais do que isso nós não vamos ter mesmo. Tem situações que são perpétuas e não tem uma solução. Você entende, Osni? Bom, 8h55. A senhora tem alguma recomendação para a sociedade civil? Sim. Eu vou dizer para vocês uma frase que está... Uma frase não, um artigo. Vou ditar para vocês um artigo da Constituição Federal. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça. Certo? É uma parte da frase. Agora eu complemento. O advogado é o profissional capacitado para preservar os direitos e garantias que todo cidadão tem constitucionalmente falando, Osni. Constitucionalmente falando. Osni, em qualquer ato de sua vida que reclame a intervenção da justiça, esteja acompanhado e orientado por seu advogado. Isso vai garantir para você tranquilidade. Isso vai garantir a certeza de que você fez tudo o que você podia fazer. Certo? Todos nós temos o amigo, o parente, o vizinho, o tio, o primo conhecido ou o advogado que mora de frente, que a gente sabe e sabe que ele é uma boa pessoa na sua profissão, no desempenho da sua profissão. Procure o advogado. Bom, doutora Luciane, logicamente que nosso tempo ele é escasso, mas nós pretendemos convidar não só a senhora como os advogados que ali trabalham, sempre para trazer, né, nós estávamos conversando realmente sobre isso, de sempre trazer um advogado aqui para esclarecer dúvidas, porque é importante isso. Sim, né, sim. Uma população orientada é menos problemas, Osni. Menos problemas, entende? Nós temos a orientação na casa do advogado, mas o que nós, OAB, pudermos contribuir para a sociedade, ficar esclarecida sobre determinados pontos, estamos à disposição. Doutora, a gente gostaria de agradecer a participação, né, em ter aceitado esse convite para a gente conversar, bater esse papo a respeito da OAB, da subseção aqui em Porto Ferreira. Eu gostaria que a senhora deixasse os contatos, né, se alguém... o endereço, alguma pessoa quiser algum tipo de orientação, onde está situado? Sim. A Casa do Advogado, Rua Luiz Gama. O número exatamente eu não me lembro. Mas é no quarteirão de cima ali do pronto-socorro, né? É próximo ali, ó, subindo um pouquinho o laboratório do Laboratório São Lucas. Sim, é naquele quarteirão. Isso, um quarteirão para cima do hospital, logo no meio do quarteirão. Foi muito tempo ali Foi muito tempo lá embaixo na Engenheiro avenida. Nicolau, né? Então... Isso, nós mudamos para cá. Salvo engano, 411 o número, né? Telefones da OAB, 3581-4264. Horários de atendimento, das 8h30 às 6h da tarde, Casa do Advogado. Não fecha para almoço, nem nada, viu, Osni? Tá? Se a pessoa precisa passar ali pela triagem da assistência judiciária, ela deve ir, pegar lá uma lista de todos os documentos que ela tem que levar para ser atendida e marcar, agendar, porque são muitas pessoas, entende, Osni? E assim, nós temos que ter uma organização, porque não dá para atender todo mundo que chega. Às vezes tem dias lá que nós temos 25 pessoas. São 4 advogados atendendo, mais as funcionárias e mais a Comissão da Assistência Judiciária. Então, nós estamos à disposição da população para o que precisar. A OAB é a Casa da Cidadania. Muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, com certeza nós vamos marcar, agendar outras entrevistas, assim como a de hoje, para trazer então essas informações para a população. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Osni. É sempre um prazer estar aqui na sua companhia, meu amigo. Obrigado. E
O que eu puder ajudar a esclarecer a população, eu estou sempre à disposição e tenho certeza que muitos dos meus colegas também estão.